Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos fazer atividade de ciências hoje na página 93 e 94. É bem tranquilo. Tem a leitura de um texto informativo na página 93, tá? Que é essa página aqui. Tem um texto informativo falando sobre os hábitos noturnos dos animais, tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam nesta página? Leia junto com a criança o texto, né? Auxilie ela nessa questão da leitura. Se você perceber que ela está com muita dificuldade de fazer leitura de coisas mais longas, que ela leia pelo menos um parágrafo, que ela leia pelo menos uma linha. E aí depois que a criança tentou fazer a leitura, se tiver alguma criança que conseguir acompanhar a leitura do texto inteiro, que vai ser maravilhoso, né? Vocês releiam depois, parando para conversar com essa criança nos pontos em que você achar necessário. Esse texto, ele fala dos animais que têm hábitos noturnos e que também tem uma opção no zoológico de São Paulo que em um determinado período do ano ele abre para fazer passeios noturnos. O porquê disso? Sabe quando a gente vai no zoológico e a gente vai louco para ver aqueles animais e quando a gente chega lá eles não saem dentro da toca? Eles ficam dentro da casinha deles, lá com preguiça, dormindo, né? E aí fala exatamente isso, porque o animal, né? Cada tipo de animal tem um tipo de hábito diferente. Então, tem muitos animais que têm hábitos noturnos. O que são hábitos noturnos? Durante o dia eles descansam, dormem e de noite eles levantam, eles acordam para fazer caça, né? Para caçar, para ir em busca do seu alimento. Então, eles ficam acordados durante a noite e durante o dia eles dormem. Então, eles fazem o inverso da gente. E muitas vezes nós vamos no zoológico e não conseguimos, né, visualizar esses animais, porque é exatamente o que acontece. Eles estão, né, descansando depois de um período longo que eles tiveram à noite, de caça, de hábitos, né, de marcar território, etc e tal. E aí, na página, depois de ler com a criança e conversar, né, vai falar do nome de alguns animais aqui no texto. Se vocês quiserem explorar esse nome com eles, tá? Explorar um pouco do animal, o que ele gosta de comer. Fiquem à vontade para usar a criatividade na hora dessa leitura. Lá na página 94, tem algumas palavras aqui e as linhas, né? E a atividade de hoje é o seguinte: procurar no dicionário o significado dessas palavras. Na hora que vocês forem desenvolver essa atividade, você pergunta para a criança se ela sabe o que significa expectativa. Você sabe o que significa expectativa? Se ela falar que sim, você deixa ela falar, né, o que ela acha. E aí depois você vai até um dicionário, procura com ela o significado e dê exemplos para ela do que significa essa palavra. Por exemplo, sabe quando tá perto do seu aniversário, que você não vê o dia, não vê a hora de chegar? Fica preparando as coisas, fica se organizando? Então, você fica na expectativa, você fica esperando que chegue logo esse dia para que ele aconteça. Então, a palavra expectativa significa isso. Quando você quer muito que chegue algo, quando você fica esperando muito que algo aconteça, seja um passeio, seja uma viagem, seja uma visita, seja ganhar um presente, enfim, né? A gente cria expectativas com muitas coisas. No mundo adulto, as expectativas são diferentes do mundo da criança. Então, eu sugiro que vocês dêem exemplos que vão mais de encontro com a realidade deles, ok? E aí, depois que você explicou, que você conversou sobre isso, que você deu exemplo, a criança vai registrar nas linhas o significado dessa palavra. E depois tem mais 3 palavras, que é fascinam. Todas essas palavras, ela está naquele texto que nós lemos anteriormente. E a apostila traz exatamente essa proposta de procurar o significado no dicionário para ampliar mesmo o repertório da criança em relação à língua que é a língua nativa do nosso país, que é o português. Aí depois tem umas perguntinhas aqui para eles responderem oralmente, tá?
Por que a atividade oferecida pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo recebe o nome de passeio noturno, né? Por quê? Porque é feito no período da noite. Então faz essa relação com noite, noturno, dia, diurno, tá bom? Aí vocês já explicam para eles que o período em que nós fazemos atividade de noite é um período noturno e durante o dia é um período diurno, tá? A equipe que acompanha os visitantes são trabalhadores noturnos ou diurnos? Então, né, se o passeio é noturno, ele acontece à noite. Então, esses trabalhadores, eles são trabalhadores noturnos, né? Qual o objetivo deste passeio? Então, como eu já havia falado, né, realmente poder apreciar esses animais na ativa, né? Porque visto que a gente vê durante o dia eles escondidinhos, durante a noite a gente consegue apreciar um pouquinho do que eles vivem, né? Caçar, comer, marcar seu território, fazer as suas atividades. Você gostaria de fazer esse passeio? Aí você vai perguntar para a criança e o porquê que ela gostaria e vai gerar uma conversa aí entre vocês, tá? Quais animais de hábitos noturnos você conhece? Aí você pode perguntar para a criança e depois vocês podem também, para aumentar o repertório, para complementar a atividade, vocês podem procurar no Google assim, animais de hábitos noturnos e colocar lá só para eles verem, né? Sem interesse de cópia, sem interesse de ficar registrando o nome, sem interesse de nada, apenas para ampliar o conhecimento deles mesmo, tá bom? Então, essa é a minha sugestão para a atividade de hoje, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me chamar no WhatsApp a qualquer momento, tá bom? Um beijo, boa tarde.